Irmãos, Jesus, o nosso verdadeiro super-herói. Não temos dúvida disso, não é verdade? Se estamos aqui, é por causa dele, por causa da sua força, do seu poder, de tudo aquilo que ele fez por nós. Eu vou pedir para alguém fazer uma água para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre o que já está sendo falado desde o início do culto. E Jesus é o nosso verdadeiro super-herói. As histórias dos super-heróis, elas são sempre parecidas, não é? Existe alguém ou um grupo de pessoas em perigo, existe um vilão que ameaça ou essa pessoa, esse grupo de pessoas que estão em perigo, com medo do vilão, e existe o super-herói, aquele que vem e salva e livra. E sim, sempre é a mesma história. Nós sempre vamos nos deparar com essa mesma história, e não é diferente da vida real. Nós também passamos por todos os perigos que esse mundo nos oferece. Nós passamos por aflições, mas o maior perigo, o maior problema na vida da humanidade é o pecado, que pode nos levar para o inferno, que pode nos levar para um abismo totalmente distante de Deus. E assim como nas histórias de ficções, aquelas pessoas que estão ali vulneráveis, aquelas pessoas que estão ali em perigos, aquelas pessoas que estão à mercê dos vilões, nós também estamos à mercê de vilões. Nós também precisamos da ajuda de um super-herói. Nós também precisamos ser salvos. Todos nós precisamos ser salvos. Então nós vamos ver como na história de quadrinhos, como na história de ficção, nos filmes, em desenhos animados, todo nessa história, da mesma forma, nós vamos ver que Jesus, ele é um verdadeiro super-herói, ou mais precisamente, ele é o super-herói de verdade. Ele é aquele que nos salva, ele é aquele que fez o que nenhum dos outros super-heróis fariam. Ele é aquele que se entregou, que deu a sua vida para salvar. Não foi mocinhos, não. Ele não deu a sua vida para salvar pessoas boas, não. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, vilões, nós, e que na maioria das vezes somos os vilões. Então, quem são as pessoas que estão em perigos? A gente pode identificar essas pessoas que estão em perigo à mercê desses vilões. A gente pode identificar, são todas as pessoas, todos os seres humanos. Romanos 3:23, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23 vai mostrar quem são as pessoas que estão em perigo. Quem é que está de fato à mercê dos vilões e do maior vilão que nós precisamos tomar cuidado? Quem são essas pessoas? Romanos 3:23 vai dizer assim: porque todos, sem exceção, pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Logo que todos pecaram, logo todos estão em perigo. Logo todos estão ameaçados de ir para o inferno. Logo todos precisam de um Salvador. Logo todos precisam de um super-herói. E quando nós nos deparamos com algumas cenas de situações em que pessoas em perigo, na ficção, pessoas em perigo estão em situações de risco, estão presos em alguma rua sem saída e vem um vilão, estão em uma casa trancados, estão próximos a onde tem a Deus, estão perto de morrer e aí eles não conseguem chegar num lugar salvo, porque eles não vão ter condições com sua própria força natural de conseguir ser salvos. Aí entra em cena o super-herói. Em todas as histórias de ficção a gente vai ver isso, e não é diferente. Nós estamos à mercê de sermos lançados no inferno, em um abismo. Há um abismo
entre nós e o nosso Deus. Há um abismo que nós, com a nossa própria força natural, não conseguimos chegar em um lugar salvo. Há um abismo. E é preciso que a gente reconheça que existe um super-herói, que ele é essa ponte para que a gente consiga chegar até Deus, já que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, sem solução para as suas vidas. Nós precisamos chegar a Deus. Tem um salmo que diz que a nossa alma tem sede de Deus. O salmista expressa: a minha alma tem sede de Deus. E a única forma de satisfazer essa sede é procurando a Deus, é servindo a Deus. Mas tem gente que procura saciar essa sede com muitas coisas, com vícios, com tudo que esse mundo oferece, com todos os prazeres, com todas as coisas que esse mundo oferece, com outros tipos de deuses, né? Que não é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E aí tem pessoas que criam deuses para todas as coisas, criam ídolos, criam pessoas que eles julgam ser pessoas capazes de fazer algo por eles, criam e vão criando e vão se esquecendo do verdadeiro Deus, e vão se esquecendo de quem é aquele que é o super-herói de verdade, que pode nos levar de volta a Deus, já que o pecado rompeu essa comunhão e criou uma barreira, criou um abismo entre nós e o nosso Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas a consequência deste pecado, que leva à morte, a palavra de Deus diz que o pecado leva à morte, ela pode ser acabada. A gente pode ter como um fim. Nós temos um super-herói que coloca um fim nessa consequência. O mesmo livro de Romanos, capítulo 6, e por curiosidade, o versículo do mesmo número, 23, Romanos 6, 23, vai dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso super-herói, o verdadeiro super-herói. A vida eterna, a vida que nós perderíamos se não reconhecêssemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A vida que todo aquele que vive em pecado, que vive dominado por esse vilão que é o pecado, a vida eterna que aquele que não reconhece que é pecador, confessa os seus pecados, converte-se a Jesus Cristo, essa vida eterna não tem não. Mas Jesus, o nosso super-herói, ele veio, morreu na cruz em nosso lugar para nos dar essa vida eterna mediante a nossa fé nele. Quando nós cremos nele de todo o nosso coração, então todos os seres humanos estão em perigo. A exemplo das pessoas que nas histórias de quadrinhos, nas histórias de ficção, vivem em perigo, também a realidade é que todos nós, toda a humanidade está em perigo, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas quem são os vilões? Já que na história de ficção existe as pessoas normais, as pessoas que estão em perigos, e existe o vilão, na nossa realidade também existem os vilões. E em alguns momentos, irmãos, nós somos os próprios vilões. Nós somos os nossos próprios vilões. Quando desobedecemos a Deus, quando não queremos saber de Deus, quando queremos viver uma vida de pecado, afastado de Deus, infligindo cada dia mais e mais as leis de Deus, vivendo em transgressão, nós precisamos de um super-herói. Nós precisamos, porque nós muitas vezes somos nossos próprios vilões. E Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 24, olha o que ele diz, interessante demais isso aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem me faz,
mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está perante mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, irmãos, nós vamos ver que no homem interior nós temos prazer na lei de Deus, mas aí ele prossegue, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, o membro do meu corpo, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós, em muitos momentos, somos os nossos próprios vilões. Quando o bem que de fato deveríamos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não deveríamos fazer, nós estamos fazendo constantemente. E quando fazemos o mal, nós não estamos fazendo mal apenas para o outro, mas estamos fazendo para nós mesmos, porque Jesus disse que nós deveríamos amar o outro como a nós mesmos. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não devo querer para o outro, porque ele é o meu semelhante. Então nós somos vilões, estamos nos maltratando, nós somos vilões e estamos nos afastando do nosso super-herói. Às vezes os nossos desejos, as nossas vontades nos afastam tanto de Deus, e somos os nossos próprios vilões em muitos momentos. Mas além de em muitos momentos sermos os nossos próprios vilões, nós precisamos tomar muito cuidado com aquele que é o principal vilão, com aquele que veio para matar, roubar e destruir, e que nós nunca devemos subestimar as ações dele em querer nos afastar de Deus e em querer destruir as nossas vidas. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 6 versículo 12, aos Efésios capítulo 6 versículo 12, que quem de fato é o nosso inimigo, a quem nós estamos com uma luta travada e que precisamos vigiar em todo o tempo para que a gente não seja vencido por esse inimigo, esse vilão que tenta nos derrubar todos os dias. Paulo diz assim, Efésios capítulo 6 versículo 12: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais, contra o diabo e os seus anjos, contra aquele que é o nosso inimigo desde o início de tudo, contra aquele que já foi vencido por Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Já foi vencido, mas ele não se dá por vencido, ele quer levar outras pessoas com ele. Deus já o venceu, ele já está reservado para o fogo eterno. Mas ele, esse inimigo, Satanás, ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Ele é um vilão que quer levar as pessoas para estar ali onde ele estará, queimando eternamente. E nós precisamos ter cuidado. Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, para a gente vigiar em todo o tempo, porque esse adversário, esse vilão, ele anda em derredor, ele anda astuto, buscando, intentando, para tentar nos afastar da presença dele, para tentar nos tragar. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: tende bom senso e estai atentos, o diabo, o vosso adversário, o vilão, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. O diabo, ele anda rugindo como leão atrás da sua presa, buscando a quem possa tragar. Ele está sempre querendo nos tragar. Esse vilão está sempre querendo nos destruir. Esse vilão, ele não para, ele não cessa, ele trabalha 24 horas para tentar destruir o povo de Deus. É um vilão real, a gente não consegue ver com os nossos olhos. É um vilão que é espiritual, que está agindo em todo o tempo, que está trazendo todo tipo de maldade
contra esse vilão, diferente dos vilões da ficção, que é apenas ficção. Ele existe. Há quem não acredite, há quem não creia, mas ele existe, e ele está tentando a cada dia acabar com toda a humanidade. Por isso nós precisamos tomar todo cuidado. Mas na história da ficção existem as pessoas normais que estão em perigos, existem os vilões, mas existe também o super-herói. Nós vamos ver sempre os super-heróis chegando e salvando as pessoas e trazendo ali uma segurança, e tanto segurança a essas pessoas. E nós cremos em Jesus Cristo como o verdadeiro super-herói, que não é ficção, que é realidade, ele é real. Nós não podemos vê-lo, mas nós o sentimos. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus, o nosso super-herói, o nosso Salvador, ele fez por nós o que ninguém faria. E ele tem um nome que está acima de qualquer outro nome. Não há Batman, não há Super-Homem, não há Hulk, não há nenhum outro. Esses heróis da ficção são apenas ficção. E nós precisamos confiar em Jesus Cristo. E o texto que foi proposto como divisa para o culto de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, foi proposto o versículo 12, mas nós vamos ler o 11 e o 12. Atos 4, 11 e 12. A palavra do Senhor, ela é clara em dizer que não há outro nome, não há outro, não existe outro super-herói, apenas Jesus Cristo é o verdadeiro super-herói. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele diz assim: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual foi colocado como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro super-herói, não há outra pessoa, não há outro que a gente possa recorrer. Só Jesus Cristo salva. Ele é o nosso verdadeiro super-herói e nós precisamos dele. Nós não devemos rejeitá-lo. Perceba que Pedro, ele fala aqui que Jesus, ele foi rejeitado por muitos, mas ele foi colocado como uma pedra angular, a pedra principal, que sem ele nós não temos condição nenhuma de obter a salvação. Jesus é o único e verdadeiro super-herói que nos salva, que quer mudar a nossa vida, que quer transformar a nossa vida. Ele fez tudo isso para que nós sejamos salvos, para ser o nosso super-herói, o único que fez isso. E Paulo vai dizer lá, Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Que nós precisamos, irmãos, confiar. Ele diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para mudar a vida de pessoas que estavam perdidas, dominadas pelos vilões dessa terra, pelos vícios que são vilões, pelo todo tipo de pecado, que estavam dominados, que estavam escravizados pelo pecado. E Paulo, ele faz questão de dizer: eu sou o principal desses pecadores. Ele estava dominado por um pecado de soberba, de querer ser melhor, de querer mostrar uma autoridade, que ele até perseguia os cristãos, ele queria matar. E aí Jesus o transformou, o salvou. Esse super-herói salvou Paulo desse vilão chamado soberba. E nós precisamos ser salvos
dos nossos irmãos, nós precisamos também estar a cada dia servindo ao Senhor. Mesmo livro, capítulo 2, versículo de número 5, Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Há um só Deus e um só super-herói que nos leva até Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Nós não temos como clamar a outro nome. Tem pessoas que se dobram a outros nomes. Tem pessoas que intercedem, fazem orações a outros nomes. Mas só o nome de Jesus é que pode nos dar salvação. Só Jesus nos salva. Só Ele é o verdadeiro super-herói. Só Ele. Nós não devemos nos dobrar a outro. Não devemos nos dobrar a outro. E Paulo diz isso lá aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Isso é maravilhoso. Filipenses capítulo 2 diz assim, versículos 9 e 10: por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Deus lhe deu um nome, o nome Jesus. É um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho. Ao nome de Jesus deve estar toda a humanidade. Pode ser rei, pode ser prefeito, pode ser presidente, governador, pode ser o que for. Tem que se dobrar diante do nosso super-herói. Tem que se dobrar diante de Jesus Cristo, porque Ele tem um nome que está acima de todo nome. Nós precisamos reconhecê-lo como nosso verdadeiro super-herói, o único que pode nos levar até Deus. E Ele mesmo disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o verdadeiro super-herói, porque Ele é o único caminho. Ele não é um caminho, não tem a possibilidade de existir outros caminhos. Ele é o caminho. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o nosso verdadeiro super-herói. E nós precisamos dele. E nós precisamos reconhecê-lo. Nós precisamos nos dobrar a Ele. O que Ele fez por nós, nenhum outro fará, nenhum outro faria, nenhum outro jamais fez. O que Jesus Cristo fez por nós, o que esse super-herói fez por nós, Ele fez porque Ele de fato tem todo o poder. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele é o verdadeiro super-herói. Ele é o único que pode nos levar até Deus. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Mas como Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Quem de fato tem acreditado nessa verdade bíblica? Quem de fato reconhece que não há outro super-herói, que só Jesus Cristo é o verdadeiro super-herói? Quem? Tem muita gente que não está crendo no nome de Jesus. Tem muita gente que não crê em Jesus Cristo como seu verdadeiro super-herói, como seu salvador, como o salvador da humanidade. Prefere se dobrar diante de qualquer outro, prefere se recorrer a qualquer outro, prefere fazer qualquer outra ação que ele acha que vai fazer com que ele seja salvo, mas não há outra forma de ser salvo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É Deus, é Jesus Cristo. Foi o que Ele fez por nós. Não é o que eu faço por Ele, é o que Ele fez por nós. O que vai me salvar não são as minhas obras. O que vai me salvar não é a minha religião. O que vai me salvar é Jesus Cristo de Nazaré, o meu verdadeiro super-herói, aquele que morreu em meu lugar,
que deu a sua vida, Ele deu a sua vida. Mas você sabe o que aconteceu? O inferno achou que tinha vencido, o diabo achou que tinha vencido, a morte achou que tinha vencido. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57. 1 Coríntios 15, 54 a 57, vai nos dizer assim, 55, perdão. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno por nós. Esse é o verdadeiro super-herói. A morte não venceu o meu Jesus, o inferno não venceu o meu Jesus, o pecado não venceu o meu Jesus, porque Ele tem todo o poder, Ele é todo poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando estivermos em perigo, nós precisamos clamar o nome de Jesus. Os discípulos, quando estavam no meio do mar, dentro de uma tempestade, que eles julgavam que não tinha mais jeito, eles julgavam que estavam perdidos, e Jesus estava dormindo no barco. Em meio à tempestade, Jesus não é abalado pelaquela tempestade, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Não há tempestade, não há nada que impeça Ele agir. Mas quando os discípulos clamam ao nome de Jesus, quando os discípulos reconhecem que dentro daquele barco estava o verdadeiro super-herói, quando os discípulos ali, com toda a fé que tinham, clamam ao Senhor Jesus, Ele acalma a tempestade. Mas não só a tempestade lá fora, não só a tempestade que estava varrendo aquele barco para lá e para cá, mas a tempestade que estava dentro dos corações daqueles homens. Quantas vezes os nossos corações estão perturbados? Quantas vezes os nossos corações estão angustiados? Quantas vezes nós estamos achando que não tem mais solução, que estamos perdidos? É preciso clamar o nome de Jesus. E tem muita gente que, em meio a tudo isso, pensa em desistir da fé, pensa em olhar para trás. E tem um corinho antigo aí, quem é mais antigo aí sabe, não que eu seja antigo, que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, sabe isso? Vamos cantar? Vou pedir ajuda aqui do nosso musicista para nos ajudar aqui a cantar. Se você souber, cante comigo.